Isso aí, pessoal. Estou aqui mais uma vez abrindo mais um episódio do O Podcast SA. Meu parceiro Sérgio. Hoje a gente está recebendo, inclusive, um empreendedor, multi-empreendedor aqui da cidade de Juiz de Fora. Vocês vão conhecer daqui a pouco. Falar um pouco do O Podcast. O nosso objetivo aqui é trazer empresários, empreendedores, desempregados, empregados, desde que a pessoa tenha uma mentalidade empreendedora. Inclusive focado também no desenvolvimento, né? Disciplina, a gente vai falar muito aqui, né? Nosso convidado tá muito focado nessa área também, da disciplina, que disciplina com a vida pessoal foca, né, reflete nos negócios. Então a gente vai falar sobre isso, iniciando basicamente para falar dos nossos patrocinadores, né, Sérgio? Isso aí, vamos lá. Primeiramente, vamos agradecer a Vera Ovino, que sempre manda esses vinhos aqui para a gente fazer o podcast mais animado. Quero agradecer o Mabruk, vou repetir, Mabruk, para a Ana não brigar comigo. Ele falava Mabiruque, aí tomou um puxão de orelha. Mas é por conta do dialeto, eu já falei isso para você, lá no Líbano, naquela região lá, o pessoal do norte fala de um jeito, do sul é de outro. Mas tudo bem, Mabruk, comida árabe, muito obrigado, muito bom. E agradecer também a Ótica Diniz, e agora também o nosso mais novo patrocinador, a Vol Telecom, que está chegando de fora, a Trilight, a Cefaz Nascimento Advogados e a Beta Soluções. Tá igual camisa de handball de escola pública. Tá, mas isso é porque o programa é bom. Quando o podcast é bom, o pessoal patrocina. Eu tô aqui de rosa em homenagem, estamos sendo gravados aqui na Semana da Mulher, então a gente tem que fazer uma homenagem. Inclusive, a gente teve várias mulheres empreendedoras que passaram aqui pelo nosso episódio. Nós vamos fazer um recorte depois, né, Sérgio? Para dar um release, foi bem legal. Então, dando seguimento, Neilson Almeida, que está aqui na nossa frente. Conte sua história. Contextualizando, nós vamos querer saber mesmo como é que você entrou no mundo dos negócios, o que você tem de negócio hoje, que pode ficar aberto para abrir para a gente aqui, desafios, cases de sucesso, e depois no final, no arremate, a gente gosta de trazer uma frase de incentivo, um pensamento seu de incentivo, seu ou de outra pessoa. Então fique à vontade, Neilson, o microfone é seu. Legal, prazer estar aqui com vocês, espero poder contribuir para todo mundo aí um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha experiência, contar um pouquinho da realidade, né, que é dura, empreendedor do Brasil não é mole, vamos fazer um bate-papo bacana aí. Bom demais. Neilson, vou te pedir para você começar se apresentando, contando um pouquinho de você e um pouquinho da sua história, como é que tudo começou? Então, o meu pai e minha mãe brincam que eu nasci em cima de um saco de farinha. Por que isso? Eles tinham uma rotisserie, e a minha mãe era cozinheira, o meu pai era o cara que ficava no balcão. Então, eu nasci, minha mãe não tinha condição nenhuma de ter babá, empregada, nada. Então, ela me levava para a cozinha e deixava lá no depósito um saco de farinha, onde que ela colocava o cobertor e me deixava dormindo. Enquanto ela cozinhava, me amamentava, fazia as coisas para fora. Então, eu nasci no meio do comércio, entendeu? Eu nasci no meio, dentro de uma empresa, dentro de uma cozinha, atendendo pessoas junto com meu pai. Meu pai tem foto comigo, eu com 2 anos de idade, no colo dele, dando troco. Ele pega aqui, ó, dá aqui o troco para frente, legal. Pegava a moeda, dava para o cliente. Então, sempre relacionando com pessoas atrás de um balcão, fazendo venda. Isso aí, eu fiz 2 faculdades, não terminei nenhuma. As faculdades eram lugares que eu não conseguia, achei que me dominar, entendeu? O meu limite era sempre expansivo dentro das faculdades, não consegui terminar nenhuma. Com 16 anos de idade, meu pai me emancipou, eu tive meu primeiro negócio, uma lanchonete. De lá pra cá eu nunca mais peguei R$1 com meu pai, sempre tive minha vida independente. E sempre nessa vida dura que é de empresário, né? Empresário, empreendedor, às vezes a gente vê umas histórias bacanas, bonitas, né, de sucesso, mas a realidade é dura. Eu brinco que o empresário tem que estar, o empreendedor, disposto a todo dia levantar da cama com disposição de perder tudo. O empreendedor, ele vive mais do que na corda bamba. Ele tem que assumir risco todo dia. Às vezes, a gente vê até os empresários serem um pouco questionados, criticados, né? Mas é a gente que assume a responsabilidade trabalhista, civil, até criminal. É a gente que dá cara para bater, é a gente que coloca o nosso CPF para a coisa poder abrir as portas, gerar emprego, gerar riqueza. Então, empreendedor, empresário, não pode ser só, eu quero montar um negócio. Não, tem que estar disposto mesmo a assumir risco. Quem não assume risco não vai. Se você vê alguém muito bem sucedido, dono de empresa, tal, herdeiro. Herdeiro. O cara que começou de baixo está sempre ali colocando a cara para bater, está sempre na frente dos negócios. A gente tem muito exemplo no Brasil, né? Silvio Santos.
Começou lá, tá lá até hoje, dando a cara para bater, com seu sobrenome, com suas filhas, tá tudo ali envolvido. Abílio Diniz, família inteira trabalhava, começou na padaria, todo mundo sabe disso. Antônio Emílio de Moraes, empresário que nunca tirou férias, era o slogan dele, né? Nunca tirou férias, um cara bilionário, como é que nunca tira férias? A gente tem hoje o presidente do conselho da MRV, Rubens Menin, começou também, fez uma linda história, uma excelente empresa, hoje está lá, os filhos hoje são presidente do Banco Inter, do MRV, do Grupo MRV. Então, assim, você vê que quando as coisas são conquistadas, não tem bola fácil. O risco tem que estar sempre ali, presente na sua decisão, presente na sua mesa, e você tem que ter muita disposição. Porque depois que você conquista alguma coisinha, você fica assim, pô, mas agora eu quero blindar meu patrimônio, agora eu não quero, né, correr risco, não sei o quê. Pode aposentar. O empresário nunca tem dessa. Não existe essa de não correr risco, Você né? vê essa hora de história do americano, os caras estão querendo que quem coloca o dinheiro? Os caras do 3G. Então, o cara tá ali. Apesar de ser uma empresa com ações na bolsa, ter governança, são auditados por uma Big Four, não adianta. O dia a dia, a engrenagem tem que sempre focado numa pessoa, numa figura. E essa figura é o empresário, é o empreendedor. E é o cara que assume risco. É o cara que chega ali quando está tudo bem, foi o time. E quando está ruim, sou eu. O empresário tem que ter essa consciência. Foi bom, estoura champanhe e bate palma pro time. Tá ruim, não é culpa do time, é minha. É eu que vou responder no meu CPF, mato no peito. Assim. Então, fui criado aí no meio disso, fui aprendendo, a vida foi me calejando, né? E meu pai abriu mais de 40 casas, mais de 40 empresas. E abria, passava dificuldade, vendia, pagava as dívidas, começava de novo e tal. Em ramos distintos? Não, tudo alimentação. E ele brincava comigo o seguinte, quando eu estava muito ruim, e eu comecei já a ficar rapazinho, né, 12, 13 anos, eu falava, pô pai, mas vai vender de novo, vou começar de novo. Ele falou, meu filho, e eu com um saco de farinha, eu começo a vida de novo. Vamos vender, vamos pagar tudo e vamos pra frente. Por que isso? Falta de assessoria. O empresário brasileiro, principalmente, ele tem uma síndrome do super-homem. A gente tem que descer um degrau, sabe? Empreendedorismo, quando você vê um filme que o cara conquistou, desbravou, fez, é muito legal, muito bonito, mas a realidade não é essa, não. A realidade é que você tem que entender das leis do seu país, que você tem que entender das leis contábeis, e nem sempre você entende, você estudou para isso. Então, ter um contador competente do seu lado, ter um advogado competente do seu lado é muito importante na vida do empresário. E é importante no D0. Muitas pessoas falam, não, vou começar aqui e tal. Não custa você ir numa consultoria. Tem hoje de graça, tem hoje na internet, tem num monte de lugar que você buscar informação. Meu pai não teve isso e eu tenho um exemplo dele, de quantas vezes começou e quantas vezes quebrou. E quantas vezes teve que começar de novo. Até porque naquele tempo nós não tínhamos essa quantidade de informações igual temos hoje, nessa facilidade de acesso, né? Hoje é muito fácil, né? Hoje é com clique, né? Mas antigamente eu acho que não tinha essa consciência e essa herança de não ter essa consciência, eu acho que ainda está até hoje em alguns empresários e alguns empreendedores. Às vezes eu participo de alguns eventos, alguma convenção que a gente vai falar para empresário e tal, você ainda vê aquele empresário muito aventureiro, sabe? As pessoas, elas confundem aventura com garra, entusiasmo, disciplina. O empreendedor ele tem que ter coragem, garra, disciplina, mas não tem que ser aventureiro. Desde a época dos vikings, né, os maiores guerreiros, os mais corajosos que enfrentavam na batalha, eles tinham um planejamento por trás. Espera aí, vamos deixar eles matarem 10 aqui, mas a gente cerca aqui por cima e mata eles. Tinha um planejamento. Então não tem aquela de super-homem. É o que eu te falei, a síndrome do super-homem não existe. Aquilo é só em filme. Você tem que ter um planejamento mínimo que seja para poder andar. E eu tive essa experiência e esse exemplo dentro da família. Essa falta de planejamento e experiência do pai. Então, me ensinou muito. Desculpa. Me ensinou muito. Aprendi muito com ele, era um cara criativo e tal, mas também aprendi com os erros dele. E numa dessa de começar a quebrar, uma vez ele quebrou e já estava velho. E aí não conseguiu se erguer de novo, e aí os filhos, cada um teve que ir para um lado, cada um teve que se virar. Eu saí de Juiz de Fora, fui para Campinas. Cheguei em Campinas, eu tinha um dinheiro para montar uma lanchonete.
perto do terminal de ônibus em Campinas, mas tinha um dinheirinho, mas não tinha o local, eu precisei de entrar junto com um sócio, e eu naquela vontade de conquistar as coisas de novo, porque tem um detalhe na vida muito importante, isso aí vai uma mensagem para as pessoas que não têm. O não ter é muito melhor do que o perder. O não ter é ótimo. Eu não tenho, vou fazer uma estratégia para me ter um dia. Agora, o perder, além de você passar a não ter, te cai um peso, uma pressão muito grande da vida. Amigos, família. Então, meio que uma cobrança, né? Uma responsabilidade cobrança. de virar a chave de Até novo. própria também, Exatamente. né? Até baixa a autoestima. própria. Baixa a Completamente. autoestima, com um perigo, cair numa depressão, desistir, né, da caminhada. Então, fui para Campinas com essa garra de querer fazer de novo. E aí começou realmente a minha história, sabe? Então, eu comprei um restaurante junto com um sócio. E esse restaurante funcionava de 11 às 3 horas da tarde. E eu falava assim, e o resto ficava fechado. Eu falava, porra, a gente tem que fazer alguma coisa de manhã e alguma coisa de noite, né, cara? Isso aqui tem que funcionar 24 horas por dia, eu preciso de faturar e tal. Aí eu peguei, lembro como se fosse hoje, eu fui pro restaurante 4 horas da manhã, cheguei lá, liguei o fogão, botei a água para esquentar, eu olhei para aquilo e falei, cara, como é que faz café? Não sabia fazer café. Falei, cara, como é que faz café? Eu ponho o pó na água ou ponho o pó no coador? O que eu passo primeiro? Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu liguei pra minha sogra. Minha sogra me falou, não, põe assim, faz assim, mano, beleza, desliguei. Fiz meu primeiro café, botei na garrafa, coloquei lá fora. Com quantos anos isso? Peguei uma cartolina, caraca, idade. Fazer o primeiro café com... Acho que foi 21 anos. Aham. 21 anos, porque foi na época, eu casei com 21, né? Eu casei muito novo, tô com 44, a gente fez 23 anos de casado agora. Então é isso aí, 21 anos. Então, peguei um cartaz na papelaria um dia antes, um pincel atômico, aqueles azul e vermelho, que é a herança do meu pai, isso. E escrevi lá, pão com manteiga, café com leite, 99 centavos. Coloquei o cartaz, comprei os pãozinhos na padaria, passei manteiga, coloquei na vitrine, meu café lá. E o pessoal, cara, do lado do terminal de ônibus de Campinas, na Moraes Salles, maior terminal de ônibus de Campinas. Campinas é a segunda maior cidade de São Paulo, tirando ali, né, o centro de São Paulo, Guarulhos e tal. O interior é maior. Um movimento, uma coisa maluca. Eu falei, pô, vou rachar de vender pão com manteiga aqui. E o pessoal passando na porta da minha lanchonete, ninguém parava, cara. Ninguém parava. E eu olhava aquilo e não entendia. Eu falei, cara, não é possível. Aí eu fui lá pra fora. E aí, campeão, pão com manteiga, café com leite? Pô, o cara batia assim, ó. Ah, não dá. Foi embora. O cara parava pra me ouvir, batia a mão no bolso pra ver se tinha o dinheiro trocado ali pra pegar R$1, mas não parava, ia embora. Aí ali foi a minha primeira estratégia empresarial. Eu sentei, fiquei ali meio desolado, né? Falei, pô, não vendeu nenhum pão com manteiga, café com leite. E eu fiz isso no primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto. No 7º, 8º dia não tinha vendido nada, não vendia pão com manteiga, café com leite. Parecia que tinha uma coisa cercando o pessoal ali. Na rodoviária, né? Aí peguei um papel e uma caneta e comecei a escrever. Eu tenho a mania de fazer uma coisa muito interessante em tudo na vida. Quando você está com algum problema, você pega uma folha em branco e traça no meio. Faz um risco no meio e coloca do lado esquerdo positivo e do lado direito negativo. Isso dá certo até pra mulher da gente, tá? É muito bom isso. Você tá com dúvida com a sua mulher, põe lá, vê que você vai ver que ela tem muito mais qualidade do que negativo. Você rasga a folha e fala, vou continuar essa mesmo. É assim que funciona. Tudo na vida a gente tem um lado positivo e negativo. E aí eu fui colocando os lados positivos. Pô, o pãozinho tá fresquinho, a manteiga eu comprei da melhor qualidade, o café tá quentinho, tal, todo do lado do posto de ônibus. Negativo. Fui colocando, será que é o preço? R$1 tá muito barato. Jeito de cobrar. Pô, esses caras estão passando correndo aqui. Eu falei, o cara, cliente com pressa. Essa foi a frase que mudou minha vida. Eu peguei, falei, já sei. Aí no outro dia eu fui lá e comprei um isopor, botei os pão com manteiga dentro do isopor, peguei 2 garrafas térmicas, uma com leite e uma com café, botei aqui no ombro e fui lá pro terminal de ônibus. Lembro como se fosse hoje. Minha mulher falou, cara, você é maluco fazer isso? Eu falei, eu vou. Vou lá no terminal de ônibus. Cheguei no terminal de ônibus, aí cheguei, fui bem mais cedo pra loja, fiz minhas coisas, 3h30 da manhã eu saí de lá com meu pão com manteiga e café com leite, 4 horas da manhã eu tava dentro do terminal, de pronto, bonitinho, escovadinho, esperando meu cliente. E aí começou a chegar a galera pra pegar ônibus. Os caras iam lá, compravam o ticket e entravam na fila. Quer um pão com manteiga e café com leite? Quero, me dá um. Vendi o primeiro.
até arrepiei no dia. De alegria. Aí o outro, ô, você tá vendendo pão com manteiga? Eu também quero um. Falei, caraca, cara, aí já dei pro cara aqui. Ô, pão com manteiga, vem cá. Aí travessei, fui lá e vendi pro outro. Acabou meu pão com manteiga, café com leite em 10 minutos. Com 15 dias eu tinha 16 meninas trabalhando no terminal de ônibus, todo mundo com isopor. E pão com manteiga, café com leite, 16 meninas. Veio a prefeitura e me tomou tudo. Ô, que é isso? Que quantidade de isopor é essa? Tem licença? Não tem, sai daqui, prendendo meu isopor e tal. E aí eu voltei pra casa super feliz. Super feliz. Falei, cara, consegui aprender uma coisa muito boa. O que é? Diagnosticar meu negócio. Fazer o diagnóstico do meu negócio. Todo mundo lá tava triste, pô, prenderam os isopor, tal, eu tava nem aí pros isopores, né? Porque aquele negócio não ia me dar futuro nenhum, Já cara. pegou a manha. O grande negócio é que eu entendi a engrenagem, que é o quê? É o cliente. Você tem que entender o cliente, o empreendedor tem que entender que se ele fizer o melhor produto do mundo, se ele não entender a necessidade do cliente dele, ele não vai pra frente, cara. Então, eu tive uma lição de vida ali. E aí, dali, eu gostava muito de carro, meu pai também, então a gente tinha, quando meu pai estava numa boa, a gente tinha carro, e ele gostava de carro, eu também, um vício. E quando a gente perdeu tudo, não tinha carro. E aí, um certo dia, conversando com meu irmão, eu falei, pô, a gente não tem mais condição de ter carro, então vamos vender carro. Ele falou, o quê? Eu falei, vamos vender carro, pô, vamos abrir uma loja de carro. Já que a gente não pode ter carro, vamos vender carro pros outros. Eu não posso comprar, mas posso vender. E ele, também maluco igual eu, falou, então vamos. Então a gente montou a nossa loja de carro com 3 carros. Um era financiado, um era sinistro, que a gente não sabia que existia sinistro de leilão, e o outro era branco. E o branco eu achava ele uma gracinha, um Escort branco, só que depois eu descobri que lá esse já era na cidade de Santos. O táxi é branco lá, então não vendia. Igual BH. Aí os três carros lá encalhados, etc e tal. E aí fomos começando, fomos indo, abrimos a segunda loja, terceira, quarta, 7 lojas, e aí a gente quis entrar no ramo de construção civil. Isso em Campinas também? Isso em Santos. Aí a gente entrou no ramo de automóvel, a gente queria entrar no ramo de construção civil. O ramo de construção civil em São Paulo é muito complicado, porque o terreno é muito caro, o jogo é muito bruto, e a gente resolveu voltar para Juiz de Fora, para nossas raízes, porque o terreno aqui era mais barato, era menos dinheiro de investimento para começar um negócio novo. Mas vocês não tinham know-how na construção civil ainda não? Não. Vocês viram que era um nicho que poderia ser interessante? Nem de carro, nem de pão com manteiga? De construção, nada disso. Era aquela coisa de entender, pesquisar, aprender e fazer. Aí começamos a fazer a construção civil, e aí, em 2015 para 2016... a MRV entrou muito forte aqui em Juiz de Fora. E eu tinha que comprar terreno à vista. E a MRV comprava terreno com permuta. Eu nem sabia que existia permuta em terreno. Falei, pô, que interessante, que bacana tal. E eu ia atrás do terrenista e falava assim, permuta, mas quem que é você? Não vou, não tinha credibilidade, sabe? E aí, peguei meu papel, traço no meio, positivo e negativo. Por que o cara não tem credibilidade comigo? Aí eu falo, empresa pequena, uma contabilidade não auditada, e Falei, então eu tenho que organizar a minha empresa, eu tenho que me tornar uma empresa profissional. Aonde que estão as empresas profissionais hoje? Entendam bem o que eu vou dizer. Não é profissional no que faz, é no profissional no que divulgam. A validade do seu DRE, do seu balanço. Existem meios profissionais de você apresentar isso para o mercado. E quando você tem uma empresa que não é auditada, que não tem um conselho fiscal, você não é uma empresa profissional na divulgação da sua contabilidade. Então, resolvemos o quê? Criar uma empresa. E onde que essas empresas estão? Na Bolsa de Valores. E aí eu fui lá para a Bolsa de Valores. Cheguei na Bolsa de Valores, cheguei no balcão. Eu tenho alguns vídeos disso, depois eu posso te passar até para, se quiser agregar aí, do pessoal da Bolsa, depoimento do pessoal da Bolsa. Cheguei na Bolsa, falei assim, olha, eu queria falar com alguém aí para atender a minha empresa e tal. Aí a mocinha do balcão falou assim, mas para quê? Que você quer falar com alguém? Qual que é o assunto? Eu falei, eu tenho uma empresa e quero colocar a empresa aqui na Bolsa. Não sabia o que era mercado de capitais, não sabia o que tinha que fazer, tinha ideia nenhuma. Ela falou assim, mas você agendou com alguém, mandou e-mail, alguma coisa assim? Eu falei, não. Isso foi em 2016 para 2017, tá? Hoje, depois da pandemia, todo mundo sabe o que é um call, todo mundo sabe o que é uma chamada de vídeo. Eu não sabia disso em 2017, 2018. Tinha ideia. Mas lá em São Paulo, no mercado financeiro, é assim. O mercado financeiro pergunta que horas que ele pode te ligar. Ele não te liga.
Que hora nós podemos marcar uma ligação, uma reunião? Aí a mocinha falou assim, você não mandou e-mail, não falou nada. Eu falei, não, minha filha, eu vim de Juiz de Fora, andei 500 quilômetros pra estar aqui, eu preciso falar com alguém. Ela falou, não, mas eu não posso deixar você falar com ninguém, você vai ter que voltar. Eu falei, não vou voltar. 500 quilômetros? Foi eu e um rapaz que trabalhava comigo na época na empresa, Rodrigo Faria. Rodrigo, e agora, hein, Neus? Perdemos a viagem. Eu falei, perdemos nada, esse pessoal vai ter que sair pra almoçar, cara. Esse pessoal vai sair pra almoçar, eu vou perseguir alguém aí na rua, alguém vai me atender. Fiquei em pé na Bolsa de Valores, lá em São Paulo. Saiu uma dupla lá, eu finquei atrás dos caras, os caras pararam no restaurante, entraram no restaurante, eu também entrei, sentaram numa mesa, eu sentei na do lado, pedi meu almoço, eu também pedi. No meio do almoço eu falei com ele assim, cara, você dá licença? Ele falou assim, pois não. Eu falei, você trabalha na Bolsa? São Paulo, cidade violenta, perigosa. Ele falou, não trabalho não. Aí o amigo dele pegou e falou assim, trabalha, pô, você tá com um crachá pendurado no seu pescoço, escrito Bolsa, não é você vai falar que não trabalha? Aí rolou aquela descontração, o que você precisa? Aí contei pra ele que eu fui fazer lá e falou, ó, tinha que ter marcado com alguém e tal, mas eu vou ver se alguém te atende. Aí acabou o almoço, voltei pra lá e falou, você me espera aqui, do lado de fora. Falei, tá bom. Aí ele subiu, aí desceu um cara, Gustavo Benatti. Eu tenho um vídeo dele, um depoimento dele. O Gustavo virou e falou assim, oi, tudo bem? Eu falei, então, eu tô precisando de comprar terreno, cara, tô precisando de dinheiro, tô precisando de vender minhas ações e tô precisando de botar a empresa aqui. Aí ele deu uma risadinha bem assim, né? Ele falou assim, mas você é uma SA? Eu falei, não. Você tem balanço auditado? Eu falei, não, nem sabia que auditava balanço. Você não tem conselho de administração, você não tem governança na companhia, você não tem compliance, você não tem nada disso? Não. Ó, então volta daqui a 3 anos, tem que auditar, não pode ter ressalva nas suas DFs, tal, não sei o quê, você volta aqui. Eu falei, beleza. Aí saí de lá e falei, pô, vamos procurar uma empresa, né, para poder listar a empresa na bolsa, né? Aí liguei para uns 3 ou 4 escritórios de advogado, 1,5 milhão, 2 milhões para listar uma companhia. Falei, meu Deus do céu, não tem dinheiro. Aí falei, nós vamos fazer, Rodrigo, vamos montar um grupo de trabalho, vamos trabalhar de 5 da tarde até as 10 da noite, segunda a quinta, e vamos fazer todos os documentos. Aí nós começamos, formulário de referência, auditamos o passado, auditar o passado numa companhia é a mesma coisa de formar em contabilidade. É uma loucura, tem que abrir os balanços, é uma loucura. E fizemos isso. Em 2017, final de 2017, eu levei a documentação da Inter lá. Cheguei lá, me atendeu a Edna, que eu também tenho um vídeo dela. A Edna foi a que fez a parceria comigo depois de contar o nosso case dentro da Bolsa. A gente fez várias palestras para vários empresários lá dentro da Bolsa. Falei assim, formulário de referência tá aí e tal. Então beleza, vamos protocolar. E na Bolsa de Valores, por incrível que pareça, acho que hoje mudou, mas naquela época ainda era aquela chanceada, crack, você protocolava no balcão, formulário de referência impresso. Não mandava pro arquivo, não. Coloquei lá e fui embora. Passou o Natal, passou o Ano Novo, passou tudo. Chegou em janeiro, recebi um e-mail. Prezado, seu pedido foi indeferido. Foi indeferido, cara. Recebi hoje, no outro dia, 8 horas da manhã, eu tava onde? Na porta da Bolsa. Na porta da Bolsa. Aí cheguei lá, o pessoal começou a chegar, e as meninas que me atendiam, a Patrícia, a Flávia, o que você tá fazendo aqui? Falei, porra, vocês me mandaram um e-mail indeferido, não falaram nada. Onde que eu errei, onde que eu não errei, tô sem dormir. Vim pra cá, falou, mas você é muito ansioso, muito apavorado, a gente ia te chamar. Tal. Eu falei, não, cara, o que eu fiz de errado e tal? Vai ter que me atender. Eu falei, Neils, não posso te atender. Você tá numa junta para listar na Bolsa. Nós somos em 8 a sua bancada. Eu não posso te atender sozinho. Eu vou tentar reunir essa galera aqui, mas, pô, de novo, não marca reunião e tal. Eu falei, você me conhece já, eu já tô aqui. Aí a Bolsa já me conhecia também. Eu ia resolver meus problemas, eu já batia lá. Aí fizeram essa tal de comissão. E falou assim, olha, sua documentação está toda correta, está aprovada, seu formulário de referência foi aprovado. E eu escutando aquilo. Falei, mais? Falei, o que é o mais? Ninguém acredita no seu plano de negócio. Falei, como vocês não acreditam no meu plano de negócio? É porque o pessoal aqui está chamando até de louco da Inter. Você é maluco. E no vídeo, a minha palestra depois na Bolsa era o louco da Inter. Lá dentro da Bolsa. Por quê? Porque você fez um plano aqui de crescimento em 5 anos, não sei o que, só que eles caíram do cavalo. Você lembra que eu te falei que eu aprendi a lição lá de diagnosticar as coisas? Eu fiz um diagnóstico do meu plano de expansão. Eu estudei a tenda MRV, a direcional, e eu tinha meu plano todo montado na minha cabeça. Eu peguei e coloquei umas 4 folhas de cartolina na parede da minha sala e montei isso todo dia, das 5 às 10 da noite, eu ia montando esse plano e ele fechava a conta. Eu peguei e falei assim, então vocês me... Aí tinha na sala do conselho da B3, eles me atenderam lá, tinha um painel grandão. Falei, você tem aí uma caneta para me escrever aqui, um pincel? Ele tem. Falei, eu vou te apresentar o plano aqui no quadro. Mas os caras uns riram,
uns pegaram o celular. Outros tiveram certeza que era louco mesmo. Aí eu peguei e falei assim, ó, eu contei a historinha que eu estudei. Falei, 2007, a MRV listou. 2012, ela fez 30 mil unidades e ela fez esse caminho, esse aquele, pai usou essa estratégia, tal, a minha é essa aqui. Aí fui desenhando a estratégia que eu estudei das listadas e a minha. E fui colocando. E o pessoal começou, sabe, parou de mexer no celular, um começou a olhar, um olhou a cara do outro, falou assim, pô, esse cara estudou mesmo esse negócio. Ele sabe o que ele tá falando, ele sabe o que ele tá falando. E foi vendo tal, uns começou a pegar e pesquisar na internet os números que eu colocava lá, que eu sabia tudo de cabeça. Ah, faturou e vendeu tantas unidades em tantas cidades, teu empreendimento de tal tamanho, eu vou fazer desse e tal. Acabou, os caras me pediram 1 hora. Falei assim, olha, a gente precisa de 1 hora pra gente fazer uma reunião aqui, eu preciso que você desça. Aí saí da sala, desci, os caras ficaram lá 40 minutos reunidos, não gastaram 1 hora não, me chamaram. Aí entrou eu e minha equipe, entrou eu, o Rodrigo Faria, esse pessoal todo que tava comigo. Aí entramos na sala, falei assim, ó, aí eles levantaram, esticaram a mão e falaram, ó, bem-vindo à Bolsa de Valores. Tá deferido o seu pedido de tal. Eu falei, cara, eu não acredito, né, cara? Aí foi uma loucura, gritaria lá em cima, tal, não sei o que, aquela coisa toda. E aí a gente listou, e quando o nosso case foi tão diferente, a entrada nossa na Bolsa, né, uma perseguição no almoço, um cara que insistiu no formulário de referência, sem escritório apoiando, sem nada, que a Bolsa falou assim, cara, eu preciso que você toque a campainha. Mesmo sem você fazer IPO, você tem que tocar a campainha. Falei, ah, tocar a campainha? Eu venho tocar a campainha, aquela chuva de prata? Vambora, tal. Aí chegou um e-mail pra mim, tudo certo, lá, ó, toque a campainha. 80 mil reais pra tocar a campainha. Aí eu liguei pra Flávia, falei, Flávia, eu não vou pagar 80 mil reais pra tocar a campainha, minha filha, de jeito nenhum. Não, mas isso aí é o buffet que nós vamos servir lá, pra você convidar os bancos, não sei o quê. Falei, que buffet de 80 mil em meia hora de evento? Você tá doido? Não, mas é o cadastrado na B3, vai servir um champanhe, um petit não sei o que lá, tal. Aí, cara, nesse processo, você tem um desafio muito grande, que é transformar as pessoas que trabalham na sua empresa consciente que elas estão numa empresa de companhia aberta. Compliance, governança, tem que gritar dentro das pessoas. As pessoas não podem achar mais que trabalham na construtora. Pô, trabalha numa companhia de capital aberto, ou seja, vai receber investimento do mundo inteiro. Tem que ter uma seriedade na informação, nas informações privilegiadas, como você comunica isso com a mídia, tem que ter uma doutrina, e isso é cultura. E cultura você não transforma, cultura você alimenta ela, vai desenvolvendo ela. E eu falei assim, porra, então eu vou fazer sabe o quê? Em vez de eu convidar banco, convidar investidor, fundo, eu vou pegar esses 80 mil e vou gastar com meus funcionários. Pegamos aqui 3, 4 ônibus, enchemos das pessoas da Inter, trabalhadores da Inter, vesti os caras todos de engenheiro, capacete e tal, não sei o quê. Parei, saiu do ônibus de fora, paramos na porta da Bolsa, e esses caras desceram o calçadão, eu tenho um vídeo também pra te mandar, gritando, olê, 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 Inter, na 15 de novembro, aquilo 8 horas da manhã, nego assustado, né, cara? Como é que uma empresa... Quantos eram? Puta, uns 200 pessoas. Caramba. Eu acho que tinha mais. Você vai ver no vídeo. Aí o pessoal foi entrando na Bolsa. 8, 8h15, 8h30, que a galera entrando, parecia jogo de futebol, sabe? Todo mundo gritando, dando aquele eco, porque você toca a campainha no saguão antigo, que era aquela bolsa de valor, o pessoal com telefone e tal, que não existe não. Uhum. Existiu, não existe mais, mas o toque da campainha lá. Esse pessoal foi entrando lá e o pessoal da B3, cara, começou a descer. O que tá acontecendo, essa gritaria aqui dentro do prédio, né? Acharam que era uma manifestação, alguma coisa, e era nós, chegando lá. Então nós chegamos de um jeito diferente. No toque da campainha, aquele colaborador, a secretária, o auxiliar de escritório, que todos foram convidados, caiu a ficha. O cara falou, cara, eu tô dentro da Bolsa de Valores, meu presidente tá ali em cima discursando, do lado do presidente da Bolsa, tocou a campainha, deu a chuva de prata e apareceu a nossa ação no telão. Aparece assim, bem-vindos Interconstrutora e NNT3. Você agora faz parte da nossa família. E aquilo ali, as pessoas começaram a ligar em FaceTime pra família. Começou, cara, uma emoção. Tipo assim, mãe, eu tô numa empresa listada na Bolsa. Eu consegui, eu conquistei. Aí a pessoa viu a magnitude da coisa que está acontecendo. Então aquele buffet, eu transformei o quê? Num impacto de cultura dentro da companhia. Que sacada genial. A gente fez isso lá e as pessoas voltaram muito animadas, muito felizes. E no outro dia, na companhia, você perguntava pro cara alguma coisa, eu falei,
peraí, trabalho numa empresa listada. Não é Posso assim, falar qualquer coisa, não. entendeu? Cara, porque você conseguiu fazer o cara viver uns minutos ali dentro da B3. Vivenciar um momento, né? E aquilo ali realmente é um mundo, cara. Porque você chega lá, tem telão, painel, o cara falando, ação subindo, ação descendo, aquela coisa toda. O O pessoal entorno já é o lugar diferenciado. fez o tour dentro da bolsa, né? Da que realmente hoje é o pregão. Então, teve esse choque de gestão na companhia. Então, assim, isso tudo que aconteceu na Inter, até a gente ter levado os funcionários, virou um case muito grande. Então, eu ia sempre para São Paulo, através da B3, para a gente falar para pequenos empreendedores. E qual que era a minha frase que eu começava? Bolsa de valores não é para Vale, para Petrobras. Bolsa de valores é para qualquer um. Mercado de capitais é para qualquer um. Pequeno ou grande. Basta você querer ser uma empresa profissional. Porque não é fácil estar na bolsa. Você tem suas obrigações, você fica debaixo de um regimento muito sério que é a CVM, B3 fiscalizando, investidores, tem uma coisa toda. Agora, você também tem acesso ao mercado de capitais, onde você tem uma taxa de juros menor para capitalizar, para fazer sua empresa crescer, onde as pessoas confiam em você, porque você é auditado por uma empresa. Se você não for auditado por uma Big Four, pelo menos você é auditado por uma empresa com nome, entendeu? Com credibilidade. Então, isso tudo eu falava para muitos empresários. E aí teve um dia, uma história muito bacana, acho que vocês vão gostar de escutar. Eu fui pelo Banco do Brasil, era a mãe do programa Bovespa+, que é onde as empresas menores, de faturamento menor, que é o nosso caso, lista na Bolsa de Valores. Muita gente não sabia que existia esse segmento dentro da Bolsa de Valores, achava que era só novo mercado. E aí o Banco do Brasil é a mãe desse projeto, eu tenho parceria com o Banco do Brasil, eles sabem da nossa história, do nosso case, falaram, Neilson, nós vamos chamar aqui 40 empresários, no banco, empresas relevantes, faturamentos de R$1 bilhão, então, empresas maiores que empresas que estão fazendo na Bolsa, e eu queria que você falasse um pouquinho de governança, como que foi você profissionalizar a empresa, contar um pouquinho do seu caso. Falei, beleza. Aí eu fui, num desses eventos da B3, o Banco do Brasil me convidou, eu fui, cheguei lá, estava todo mundo sentado, na fileira da frente tinha uma senhora, eu não reparei ela na hora que eu cheguei, hoje eu sei que ela estava lá por causa do episódio que aconteceu que eu vou te falar. E essa senhora sentada ali na frente, e aí o questionamento era o seguinte, não, eu não preciso de dinheiro, os empresários levantavam a mão, eu não preciso de dinheiro, eu financio meu negócio, tenho dinheiro tal, minha sede é própria, tenho 10 mil metros quadrados em Indaiatuba, de galpão, não pago aluguel, eu não preciso de mercado de capital, para que eu vou entrar em mercado de capital? E aí o cara, porque a primeira impressão, o cara acha que está ali procurando dinheiro. Eu comecei a falar do quê? De sucessão, para deixar papai para filho, de políticas que você desenvolve de governança dentro da companhia. E aí, eu desenvolvi um exemplo na minha cabeça, que foi o seguinte, como que eu vou falar o impacto de uma empresa que não tem governança, não tem política, na vida dos empresários familiares, uma empresa familiar. Porque é as empresas que mais precisam do mercado de capitais e as empresas familiares. Aí eu peguei e criei uma história, sabe? E contei essa história, e essa velhinha escutou. E a história é a seguinte, falei, tinha uma fábrica de um pai e o filho trabalhava com o pai. A nora trabalhava, a esposa trabalhava, a mãe trabalhava, uma empresa familiar. Só que eles faturavam muito, a fábrica era muito grande. E um certo dia, o pai chegou na fábrica, o filho já tinha chegado antes, o pai chegou e falou assim, por que essa luz está acesa? Aí ninguém falou nada. Ele foi lá no interruptor e pá, desligou a luz. Foi embora para a sala dele. Vem o filho, fala assim, pô, mas quem que apagou a luz? Os empregados. Tudo quieto. Vou falar que eu, velho, não vou falar, né? Ninguém viu. Aí ele, pá. Sai o velho lá de dentro de novo e falou, mas eu já falei que essa luz não pode ficar acesa. E pá, desligou a luz. E aí, na hora que ele desligou a luz, o filho saiu na porta. Pô, pai, você que tá desligando a luz? Sou eu desligando a luz. Pô, mas a gente já fez um estudo aqui, uma assessoria, consultoria, que falou pra gente que com a luz acesa o funcionário produz mais. A gente tem mais produção. Ele falou assim, eles falaram isso porque eles não sabem quanto que é o sacrifício para pagar a conta de luz. Eu tô nessa fábrica aqui desde o dia que surgiu. Então a luz vai ficar apagada, porque eu sei quanto que custa para pagar a luz. O dinheiro daqui foi suado, não caiu do céu não. O filho falou assim, você tá errado, você é um ultrapassado. Os dois brigaram. Desde esse dia, pai e filho não se conversaram mais. E acabou o diálogo na companhia e esse pai e esse filho não tiveram mais convivência familiar. Por quê? Porque não foram doutrinados a ter uma política de governança, que era só ter uma folha de A4 escrito a caneta o seguinte,
luz acesa de 8 da manhã ao meio-dia. Luz apagada de meio-dia às 2 e luz acesa de 2 às 5 horas. Ou seja, na hora da produção, luz acesa. Acabou a produção, economia. O pai e o filho iam conversar numa mesa a definir a política do apagador. E eles poderiam estar vivendo em comunhão até hoje. Sem briga, sem desgaste na família e tal. Rapaz, contei essa história. Falei, então vocês entenderam o que é a política? Política do apagador. Como é que é importante, evita a briga de um pai e do filho. A velhinha levantou a mão. Ela levantou a mão, cara, já com a lágrima rolando. Falou assim, meu filho, aconteceu isso na minha família. Eu falei, aconteceu isso na família da senhora? É. O meu marido brigou com meu filho tinha acabado de casar. Meus netos têm 12 anos de idade, um casal de gêmeos lindo. Meu marido nunca viu os gêmeos. Foi sério o negócio. Mas por quê? Eu falei com ela, mas por quê? Por causa de uma vaga de carro no estacionamento. O meu marido falou que a vaga era dele, meu filho falou que era a vaga mais fácil dele parar, porque ele trabalhava mais que o meu marido. Os dois discutiram por causa de uma vaga no estacionamento. E ele não tem convivência com os netos há 12 anos. Você vê, né? Porque não tinha uma política de uso da vaga de estacionamento. Diretoria para a esquerda, presidência para a direita, todo mundo tem sua vaga. Ela falou assim comigo. E começou a chorar, né, cara? E aí todo mundo se comoveu pra caramba, porque uma senhora falou assim, eu sei qual que é a importância de ter uma política dentro da companhia. A empresa acabou com a minha família. Então você vê, cara, que foi assim, foi a maior coincidência do mundo, mas é um exemplo, cara, que vai lá na alma da pessoa. Mas né? esse conflito de gerações, Neilson, é um conflito muito comum, né? Entre pais e filhos. Comum quando não tem uma regra. Não, então, Porque, como a né, maioria acho que não tem essa regra, não tem a aí regra. a gente vê isso com mais... Aí o pai é o cara que dá valor a dinheiro e o filho é o cara moderno, né? Então, isso aí, cara, tem que ter o quê? Governança, sucessão. A empresa, quando você lista ela no mercado de capitais, acessa o mercado de capitais, lista ela numa CVM, numa B3, essas coisas todas são prevenidas. Elas todas têm ali um tratamento. Então, os meus filhos, por exemplo, eu tenho 4 filhos, 2 são mais velhos e já estão na faculdade e tal. Ah, pai, eu quero trabalhar. Falei, tá bom, onde você está? Na faculdade. Falei, você quer trabalhar onde? Não, eu quero trabalhar na empresa. Falei, na empresa só tem vaga para estagiário. Você não é nada, estagiário. E os 2 entraram como estagiário ganhando R$600. E a minha menina hoje, vou dar um exemplo dela, foi para uma outra faculdade agora, num outro país, e chegou lá, o pessoal falou assim, cara, mas você não é formada? Falou, não, mexe em CAD, em BIM. Por quê? Aprendeu no estágio. Aprendeu lá mexendo, vendo. O Gabriel, meu menino, fez roadshow comigo nos Estados Unidos, Chicago, Boston e Nova York. Foi fazer a prova para Link, Business of School, do Álvaro, do pessoal do Setúbal. Passou em primeiro lugar. E lá não é prova, é uma jornada com o Álvaro. E aí depois o Álvaro veio me conhecer, que eu fiz até o MBA fora de hora com ele, né? O programa dele lá, legal, contando essa história. Ele falou assim comigo, Neilson, eu tô apavorado, um moleque de 17 anos ter feito roadshow. Como é que você fez isso? Falei, cara, fazia parte da governança. Ele tinha que participar, ele tinha que ver como é que era difícil trazer dinheiro de investidor e como que tem que respeitar o dinheiro do investidor. Eu levei ele para isso. Então, cara, isso aí, você vai, quando tem essa política, essa esteira de previsibilidade, você começa desde cedo a ir desenvolvendo a família. Então esses conflitos que você falou que é muito sério, né? Aqui em Juiz de Fora é uma cidade pequena, provinciana, a gente conhece todo mundo, né? Sem dúvida. Eu brinco com o César Romero que aqui os outros sabem o CPF do de cor, né? Juiz de Fora é foda. Então assim, cidade maravilhosa, mas é uma cidade pequena. Então a gente sabe de muitos casos de famílias aqui tradicionais que pai não fala com filho, filho não fala com pai, que, pô, não seguiu a construtora, virou músico. Por quê? Porque não tem liberdade lá, não tem entrada lá. E realmente o pai acha que tem que ensinar na marra, entendeu? Não aceita também ouvir. Tem que desenvolver também a cabeça de nós mais velhos. Com certeza. Né? Então, o mercado de capitais, a listagem na bolsa, não é só captar dinheiro. É muito mais que isso, é muito maior que isso. E quando você chega para apresentar a sua companhia para um fundo gringo, onde ele vê as regras bem estabelecidas e claras, sendo cumpridas, a questão de sucessão muito bem esclarecida, ele vai começando o quê? A dar menos desconto na sua ação na hora de investir em você.
Não, pera aí, essa empresa aqui não vai ter conflito, essa empresa aqui eles seguem a governança, essa empresa aqui... Mitigando o risco. O filho do dono virou estagiário, pô. Não botou o cara numa cadeira, num cargo. Os caras são sérios, os caras são bacanas. E isso vai te precificando. Porque os caras estão ali, cara, te olhando e monitorando o tempo todo. O tempo todo. E eles sabem de tudo, já viveram tudo. Então, tem muito valor atrás de simplesmente listar uma companhia na bolsa, entendeu? Ele não está olhando ali a sua planilha, ele não está olhando a planilha, não está olhando o seu balanço, ele está olhando o seu comportamento por fora dali também enquanto negócio, né? Isso é bacana. Então a gente falou daqui da Interconstrutora, né? Além da Interconstrutora, você empreende em outros segmentos também. Voltou para o ramo de alimentação? Então, no ramo de alimentação é o seguinte, a minha esposa foi mãe a vida toda, né? Ela é formada em advogada, mas eu pedi e ela me atendeu de dedicar às crianças e ela não se arrepende, foi uma excelente mãe. Só que as crianças agora estão criadas e ela falou, eu queria montar alguma coisa. Não tem criança mais, né? E aquela coisa que eu te falei que eu aprendi lá no Isopor, toda hora eu vou repetir isso, diagnosticar a coisa, né? Pô, eu ia sair em Juiz de Fora para almoçar domingo à noite, para jantar domingo à noite, cara, é a coisa mais difícil do mundo. Eu quero ir num restaurante que tem toalha de tecido, guardanapo de tecido, e que eu consigo comer arroz, feijão e uma carne. Não tem, cara. Olha, tô buscando aqui, não tem mesmo não. Não tem. Risoto, não sei tem o quê. Pizza, né? Pizza. Você vai num restaurante Japa. que tem lá um jogo americano em cima pra você comer um lanche. Não tem isso. Falei, cara, G, monta um restaurante desse. Monta um restaurante. Mas com quem? Falei, cara, quem que é o melhor garçom que você conhece, o melhor cozinheiro que você conhece, o melhor gerente que você conhece de Juiz de Fora nesses restaurantes aí? Ela me falou o nome na hora. Fulano, ciclano. Chama eles pra sócio. Faz um partnership com ele. Chama os caras pra sócio. E assim ela fez. Tirou os caras de lá. Os caras são sócios dela hoje. E ela montou o El Toro. O El Toro hoje já tem em São Paulo. Tem outra casa abrindo no Rio. Então assim, vai virar franquia. Já tá tudo pronto. Legal. Vai lançar franquia. Mas com o quê? Com a nossa necessidade de dentro de casa, sabe? Quem que a gente diagnosticou? A gente. Então, o que a gente queria? Eu queria uma salada, cara, sem ser esse negócio de Caesar salad. Eu queria uma salada igual minha mãe faz. Um tomate picadinho, né? A mãe da gente faz aquela coisinha, colocamos uma salada dessa lá. E qual é a carne que a gente quer? Eu queria sair para comer uma picanha e cortar no garfo. Lá no Autor a gente tem um desafio do garfo. Se chegar a picanha e você não cortar com garfo, você não paga. E para isso, você tem que comprar picanha Angus. Você tem que comprar picanha de R$140 o quilo. Não uma picanha de 65. Então, tem a casa que vende de 65, tem que respeitar, é o modo dele. A gente não queria isso. A gente queria uma carne de excelência, um feijão da melhor qualidade, um arroz da melhor qualidade. Culinária simples e bem feita. E aonde você pudesse almoçar e jantar com a família. Virou o El Toro, que é hoje aí, graças a Deus, um sucesso. Já almoçou lá, entendeu? A gente almoçou lá de vez em quando. Ali muito no São elogiado. Mateus. A gente recebeu, não vou abrir o nome, mas um cara que é empresário também do ramo de alimento aqui em Juiz de Fora, muito bem sucedido, está abrindo agora uma nova casa aqui no Cascatinha, e ele levou 2 chefes internacionais lá no El Toro para comer comida do El Toro, para identificar o que a gente faz, tanto porque era o restaurante de referência dele. Que top, cara. Pô, e os chefes ficaram assim, abismados com o quê? Com a simplicidade do cardápio e o sabor das coisas, sabe? Como era bem feito, como tinha sabor numa coisa tão simples, que não era aquela elaboração, né, daquela coisa toda e tal. E é isso que eu tentei trazer. Então, tem umas coisinhas no El Toro que foi a nossa demanda de dia a dia, de família, para sair para comer. Por exemplo, se eu tinha criança pequena, você chega para comer no restaurante, fala assim, pô, as crianças tudo com, mãe, quero comida, tal, né, aquele rolo, aquela bagunça. E aí que eles falam assim, pô, o que sai rápido aí, amigão? Sai rápido, batata frita. Então me dá uma batata frita. É 10 minutos, 15 minutos. Só um pai e uma mãe sabem o que é uma criança com fome esperar 2 minutos. É muito. Imagina 10, né? Então, no El Toro, o que acontece? Se você sentou na mesa, é colocado um queijinho, um pastel e uma batata frita, de graça. Você não paga. Se você comer aquilo embora, você não abre a comanda ainda. Só que quando chega, a mãe já pega uma batata e enfia na boca da criança. Pronto, acabou. Quietou. Agora ela tá sossegada para fazer o que pedido. Você quer comer, meu filho? Mãe, eu quero isso, aquilo. Já vai esperar, todo mundo vai esperar. Então, era uma coisa que eu vi que os restaurantes não faziam. Até o couvert demorava. Então, no El Toro é o seguinte, fica uma menina lá de prontidão. Se apontou na porta, ela já joga as coisas dentro da fritura ali para fritar o pastelzinho, a batatinha e o queijinho para colocar na sua mesa quando você chegar. Então, uma coisa era isso. Uma outra coisa que é o seguinte, você tá indo no restaurante, você quer comer uma comida boa, etc, etc, etc. Depois o cara vem com uma sobremesa de R$60, cara.
complicado pra caramba, né? Muito dói. Então, no autor, eu falei assim, cara, não vamos cobrar sobremesa do nosso cliente. Sobremesa é o fechamento com chave de ouro. Vamos fazer uma sobremesa top, que é o nosso petit gâteau lá, que é de doce de leite argentino ou de chocolate, que é feito o bolo na hora, não tem nada de congelado, não vai em micro-ondas, é feito na hora, você pode entrar na cozinha lá e ver. O melhor petit gâteau que eu já comi na minha vida, a gente trouxe pra cá, panqueca com doce de leite argentino, tudo quente, salgado com doce, que é uma delícia comer sobremesa assim, salgado com doce. Então tem várias sobremesas, mas eu não te cobro. É grátis. Então você chegou, você vai ganhar. Você comeu a picanha, comeu lá a sua carne Angus, você vai ganhar a sobremesa. A gente acha que tem que estar incluso no preço, que 50, 60 reais na sobremesa é um absurdo, então a gente colocou isso lá também. Uma outra coisa que a gente colocou lá no autor, demanda. Tem brinquedoteca? Tem, então eu vou levar minhas crianças. Aí você coloca na brinquedoteca, aí você começa a discutir com a sua mulher, entendeu? Você briga, o jantar virou uma guerra. Vai lá ver as crianças, meu amor. Pô, eu acabei de ir, cara. Vai lá você. Não, vai você ver as crianças e tal. Lá no autor tem um monte de televisão, as crianças estão na televisão. Então eu falo assim, meu amor, e as crianças? Ah lá, tá brincando lá, tá ótimo. Continua aqui o bate-papo, o clima e tal, porque você imagina toda hora um levanta da mesa. Chegou a picanha na hora de comer, tem que ir lá ver a criança. Então a gente também. Então esses Porque detalhes. Um monte de diferencial, né? Quantos diferenciais? Deixa de ser o prazer de estar numa companhia de um evento em família, porque você tem que ficar monitorando, no caso, quando não tendo, os pais têm que ficar ali monitorando tudo, né? Exatamente. O que está acontecendo, que tá a criança, se está comendo, aí a comida fica fria, você tem que ir lá. Então a gente criou. Mapeou. A gente mapeou as nossas necessidades, colocou e graças a Deus foi muito bem aceito, entendeu? As pessoas sempre comentam essas coisas aí. Pô, a picanha é maravilhosa, a carne estava macia e tal. E o preço? O preço é um pouco mais caro? É um pouco mais valor caro. Agregado, né? Mas, se você quer sair de casa e comer uma carne e não passar raiva, você vai lá. Se você quer comer uma comida caseira, bem feita, simples, mas muito bem feita, que você não vai achar no domingo à noite em qualquer lugar, você vai lá. E lá é de domingo a domingo? De domingo a domingo, não fecha nem feriado, nem ano novo, é direto. Almoço e jantar. Almoço e jantar e 365 dias no ano. É o Touro, fica ali em São Mateus, não é? Perto da praça? São Mateus. Um restaurante familiar, a gente quer o perfil família lá, não é um restaurante de petisco para você ir com turma para tomar chopp, cerveja, engarrar, não é nada disso. É um restaurante para você ir almoçar e jantar. A nossa pegada lá é essa. Isso é interessante, né? A gente descobre muitas empresas, negócios prosperaram em função de problemas internos mesmo, que é o seu caso aí, como você falou. Quando a família procurando um lugar para comer e não quer fugir da pizza, da mesmice, né? Tem as demandas pessoais, que tem, hoje eu até falei isso lá, a gente tem que tomar cuidado para você não apaixonar com o produto e esquecer de apaixonar com o problema que você resolve. Que às vezes você cria um produto, eu dei um exemplo que há muitos anos atrás eu ainda morava em Belo Horizonte, tem um amigo que tinha uma rede de lojas em Belo Horizonte, essas lojas populares de roupa, calça jeans a R$ 9,90. Na época de Natal, é uma família, são da família Baixa lá em Belo Horizonte. Entrava 23 mil pessoas em média em cada loja deles no final de ano. Calcinha a R$5, cueca a R$2, é uma confusão, tumulto o negócio, é confusão. E um dos amigos, virou amigo nosso lá, ele estava desenvolvendo um item que era uma borrachinha de silicone para colocar na porta do carro para evitar que eu batesse aquela quina da porta do carro. Isso estou falando há 20 anos atrás. Aí eu falei, gente, isso não vai vender. E eu lembro que ele estava trabalhando embalagem, estava trabalhando com a 3M para poder fazer, estava trabalhando patente. E na época eu não entendia disso, eu falava, pô, legal, um negócio diferente, vai resolver um problema. Hoje eu levei esse caso para aula lá dos meninos e falei, gente, o cara apaixonado, só que ele tinha para queimar. Tipo, tava tranquilo, né? Talvez era até um hobby dele. Mas imagina, ele é apaixonado com o produto, que naquela época já não tinha essa pegada. Hoje nem se fala, acho que ninguém usa isso, né? Sabe o que é um negocinho para proteger a porta na hora que você abre? Uma borrachinha, o tamanho da borrachinha de escola. Que cola ali na coisa. Igual vocês colocam às vezes para criança, assim, na quina da mesa, a criança não bater a cabeça, aquela premissa. Então isso é bacana, às vezes a gente tem umas ideias e tem umas necessidades, e ter às vezes um discernimento de entender se aquilo realmente tem uma pegada que vai virar um produto, vai virar um negócio, enfim, né? Isso é bacana. Pode seguir. Não é isso. Eu ia passar pro Neilson também. Não, eu quero fazer uma pergunta pro Neilson, que é o seguinte, ele estava contando a história de sua história de vida, né? Você foi lá atrás, com seus pais, saco de farinha, contou da sua loja, sua emancipação,
alguns negócios no meio do caminho, pão com manteiga, e foi direto para a Inter na Bolsa. Eu queria saber de você como é que é a história da Inter, como é que começou a construção civil na sua vida? O que te levou para isso? A construção civil, cara, é porque... vou te contar um fato, a minha esposa tinha que estar aqui para te confirmar. A gente saiu do ramo de alimentação e entrou no ramo de automóvel porque a gente não tinha condição de comprar mais carro. Tipo, vamos vender carro. E aí a gente vendia 250 carros por mês na Baixada Santista. Nós somos um dos maiores revendedores de carro usado da Baixada Santista. Tinha 7 lojas. E quando eu comecei o meu negócio de carro, teve o Feirão da Casa Própria, lá em Santos, Caixa Econômica Federal. E eu fui no Feirão da Casa, eu morava de aluguel, meu pai tinha quebrado aqui, eu morava de aluguel. Não tinha dinheiro para comprar casa, nada. E o negócio de carro já engrenando, né? Então eu já tava com o nome limpo, que eu também fiquei com o nome sujo na época de começar. Empresário que começa é assim, tem hora que o cheque volta mesmo, tem hora que o boleto não paga mesmo, tem momentos ruins na companhia, você tem que ter resiliência. Mas eu já tava com a minha vida já assim, limpinha, bonitinha, uma rendinha mensal, já comecei a fazer meu imposto de renda bonitinho, que eu tinha uma renda bacana para mim já começar a fazer minhas declarações, pagar meu imposto, tudo certinho. Feirão da Casa Própria, falei pra minha mulher, Gê, vamos lá comprar um apartamento, pô. A gente mora de aluguel e tal. Ah, então vamos. Aí na época, cara, o Feirão da Casa Própria era muito interessante. Até depois eu quero te contar a questão do Feirão da Casa Própria hoje na Inter. Mas não tinha Inter, não tinha nada. Fui no Feirão da Casa Própria, minha mulher ficou numa fila. Aí ela falou assim, Neilson, a fila aqui tá enorme de aprovação de crédito. Falei, você fica aí, quando chegar na nossa vez, você me liga, que eu tô a loja de carro aqui perto, eu saio da loja rapidinho e vou aí. Aí, pode vir. Aí eu fui. Chegou lá, RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de renda. Sua ficha foi negada. Falei, porra, foi negada? Meu nome tá com alguma coisa e tal? Não, é perfil. Sua ficha foi negada. Caraca, eu saí de lá, cara, com a cabeça baixa, né, cara? Decepção, minha esposa frustrada, né? A gente casou, nunca tinha comprado um imóvel. Já tava com os dois menorzinhos já nascidos. Os 2 filhos já estavam nascidos, os 2 mais velhos. Aí ela saiu de lá, eu vi ela bem chateada e tal. Ela falou assim comigo, não fica chateado não. Essas coisas acontecem e tal, não sei o quê. Eu olhei pra cara dela e falei, você acha que eu tô chateado? Eu vou abrir uma construtora e vou começar a vender apartamento. Ela botou a mão na cabeça. Meu povo, com essa galera que falei assim, eu vou abrir uma construtora e vou montar, vou vender apartamento. Já que eu não posso comprar, eu vou vender. Eu fiz isso no carro, vou fazer na construtora. Aí ela falou assim, você é maluco, não sei o que. Então eu falei, eu vou fazer. E aí comecei a mexer com um, mexer com o outro. Aí conheci aqui... Lá em Santos? Lá em Santos, comecei a mexer, mas no meu dinheiro não dava. O terreno lá em Santos é caríssimo, caríssimo. É mais caro do que bobear, do que vários bairros em São Paulo. E onde que é terreno barato? Juiz de Fora. Eu vim para Juiz de Fora, compramos um terreno aqui, juntamos aí eu, meu irmão, mais 2 sócios, começou aquela coisa, fizemos uma casa, 2, 3, 4 casas. Aí na 5ª casa, aí eu já tava vendendo casa, né? Morava de aluguel, dentro do condomínio, e construía casa no condomínio para vender. Quando você pode ter, a vontade de ter passa. Você pode ter certeza disso. Você tem muita vontade de ter, até você não poder ter. Depois que eu tinha 3, 4 casas vendendo, eu nem queria saber de casa, deixa de aluguel mesmo, a casa tem que girar a vender. Aí eu fui para os Estados Unidos em 2012 para 2013. Eu passei um período grande lá. O meu pai, quando eu tinha 15 anos, me mandou para os Estados Unidos para mim falar inglês. Cheguei lá e eu dei um tumé nele, sabe? Eu comecei a ver perfume, óculos, relógio. Falei, caraca, eu vou vender isso. Aí peguei e voltei. Eu tinha que ficar lá 40 dias, eu voltei. Voltei com dinheiro que eu tinha um cartão de crédito da Ford, que eu tinha feito no salão de automóveis lá em São Paulo, que meu pai era aval, com o CPF do meu pai, mas eu tinha já um adicional dele. Comprei minha passagem, voltei pro Brasil, vendi tudo aqui em Juiz de Fora, voltei de novo para os Estados Unidos, sem meu pai saber. E comecei isso aqui, não estudei inglês. E aí, vendendo coisa no free shopping, perfume e tal, aquela coisa toda ali. E aí, nessa minha ida para os Estados Unidos, eu sempre gostei disso, desculpa, eu perdi um pouco aqui, desde os 15 anos, e eu descobri a Disneylândia. E a Disneylândia, na primeira vez que eu fui com um amigo meu, o cara fica doido pra andar na montanha-russa, né? E eu não entendia como é que aqueles caras faturavam, entendeu, cara? O meu deslumbre com a Disney não foi os parques. Foi como é que os caras faturavam, cara.
Pô, tudo cheio, tudo lotado, restaurante pra caramba, todo mundo faturando. Eu falei, caraca, isso aqui tem um negócio aqui. E eu comecei a fazer isso. Mas se você pegar meu passaporte, eu vou na Disney todos os anos, desde os 15 anos. Eu já fui na Disney sem as crianças, muitas vezes. Quando eu tenho que começar um negócio, alguma coisa, eu vou lá, sento no banco e fico olhando. Fico aprendendo. Na Disney hoje, tem um curso muito bacana, o Gabriel, meu filho, acabou de fazer, que é o curso para executivo, que é a Disney subterrânea. O que acontece embaixo na Disney, né? Que a Disney são 2 andares, um para público e um de operacional. E ali te ensina a entender de pessoas, a ver o que o cliente quer, o sorriso na cara, o encantamento, é muito bacana. O seu filho fez esse curso? Fez. É um curso de quanto tempo? O Gabriel fez, foi 15 dias, através da Link Business of School. Gostou? Achou maneiro? Volta encantado. 2 lugares que ele fez o curso pela faculdade foi Israel e a Disney, que tá encantado. Então eu sempre fui lá e sento num banco, olho e tal. 2012 para 2013, eu falei com a gente, eu queria passar Natal e Ano Novo nos Estados Unidos, ver como é que os americanos se comportam, como é que faz. E nós fomos para lá, passamos Natal e Ano Novo lá, ficamos um período um pouquinho maior do que 30 dias. E eu comecei a ver aquela coisa toda e tal. Natal é forte, né? E 2012 para 2013 eu tinha acabado de entrar na construção civil, eu estava fazendo casa em condomínio. Falei, pô, peguei uma folga com ela, né, com as crianças de uns 2, 3 dias e fui ver como é que os caras vendem em casa. Aí entrei dentro de um stand de venda, olha que interessante. Cheguei lá e falei com o cara assim, eu queria ver uma casa. Aí ele pegou um book, falou assim comigo, escolhe aí. Falei, como assim? Escolhe aqui? Cada uma planta? Falei, não, tudo igual. Falei, ué, me explica que eu não tô entendendo. Ele falou, tudo igual, só que eu entrego a casa pronta, decorada, com tapete, porta-retrato, pano de prato no negócio, panela, fogão e geladeira é lei lá nos Estados Unidos, né? Tem que entregar. Mas tudo. E aqui tem os modelos, ó. É clássica, moderna, não sei o que, contemporânea. Você escolhe, aí eu vou separar a casa no lote que você quer e vou colocar o acabamento que você quer na casa, mobiliada. Cara, achei super interessante aquilo, cara. O americano é muito prático, né? Muita praticidade. Aí voltei pra cá. A gente fez uma reunião na empresa e falou assim, cara, vamos mobiliar a primeira casa? Vamos vender a casa decorada, como se fosse um apartamento decorado de um stand. E assim eu fiz. Decoramos uma casa, ficou pronta. Antes disso, eu fiz uma pesquisa de mercado. Empreendedor, um perigo ouvir a pessoa errada, hein? É um perigo ouvir a pessoa errada. Nada substitui o seu entusiasmo. Nada. Nenhum parecer, nenhum diagnóstico, nada substitui o seu entusiasmo. Intuição ou entusiasmo? Entusiasmo. Então, o que acontece? Decorei a casa. Antes, na decoração da casa, que a gente começou a mobiliar, decorar e tal, eu fui em alguns corretores. Cara, não esquece disso. Ó, Juiz de Fora, o cara quer levar o piano da mãe, quer levar a mesa da avó. Ninguém vai querer uma casa mobiliada, sem poder levar os móveis. Que isso? O cara muda, quer levar as coisas dele e tal. Eu fiz a casa assim mesmo. Decoramos a casa e tal. E aí a casa não vendia, cara. Casa não vendia. Sabe o que eu fiz? Fui lá e tirei meu Cresce. Virei corretor. Falei, eu vou vender essa casa. Então, já que para vender tem que virar corretor. Alguém tá usando os argumentos errados. Fui lá, tirei o Cresce, botei uma mesinha de fora da casa decorada. O primeiro casal que passou, parou. Falei, você quer conhecer a casa? Quer? A mulher desceu. Como é que o corretor fazia? Abria a sala e tal, abria a porta e falei assim, deixa eu levar a senhora num lugar aqui, vem cá primeiro. Levei ela lá na cozinha, abre aqui o armário. Aí abriu o armário, todo skinny, todo aramado, com as panelas tramontina brilhando. Ela, mas isso aqui vem na casa? Eu falei, claro, é da senhora. Isso aqui é da senhora. Abre aqui. Aí abriu o aparelho de jantar da Stephanie, não sei o que lá. Ela, meu Deus, olha, meu amor, olha que lindo, mostrando prato pro cara. E o cara olhando a casa. O cara falou, mas você vai ver prato? Nós vamos ver a casa. É que lindo e tal. Aí foi no quarto e viu DVD já funcionando, sala de cinema com telão descendo. A casa é impecável. Todos os detalhes. Ela chegou na sala, o cara falou assim, vamos dar uma olhada. A casa era mais cara do que as outras, né, por causa desse serviço. Vou dar uma olhada, tal, não sei o quê. A mulher falou assim, bem baixinho pra ele, não sei pra quê, a casa é essa. Falei, pronto. Acabou. Vendido. Acertou quem manda. Aí vendemos a primeira, segunda, terceira, quarta casa mobiliada. Vendi 72 casas em Juiz de Fora mobiliadas e decoradas. São Lucas, Espinaville, Granville. Uma coisa que eu trouxe lá de fora, numa visita dessa da dia, a gente trouxe isso pra cá. E aí no dia da entrega era muito legal. O cara que comprava a casa nossa, hoje a gente não faz mais casa, tem anos que não faz, mas quando a gente fazia a casa, você ia lá com a sua família, comprou a casa, eu te ligava. Cara, me manda as fotos da família. Então eu botava nos porta-retrato a foto do casal na sala, botava nos quartos no filho e tal, e aí tem a entrega da casa.
Quando chegava a entrega da casa, ele entrava, olha ali, mãe, você e o pai casando, tal, olha aí o pequenininho, tal. Que bacana, era a diversão cara. na casa, os porta-retratos já com a foto da família. Então, Experiência, né? super personalizada para a família, foi um sucesso, a gente vendeu E muita coisa você aqui. considera que essa questão das casas foi a virada de chave para você emplacar? Não, eu acho que não Como- teve virada de Não, chave, sabe? foi um trabalho Exatamente. constante? Foi um trabalho constante, foi casa, depois começou prédio, depois começou os condomínios, né? E hoje a gente entregou Santa Terezinha com 1.080 unidades e com supermercado dentro do empreendimento. A gente tem até uma crítica muito grande, que foi até aprovada uma lei na Câmara aqui de Juiz de Fora, limitando os empreendimentos a 400 unidades. Se você perguntar para quem fez a lei, ele fala, não estou limitando. Pode fazer até 10 mil. Pode, mas tem uma contrapartida que inviabiliza o projeto. Então, acima de 400 unidades, inviabiliza o projeto de Juiz de Fora hoje. E eles alegam o quê? Que quando você faz um empreendimento muito grande, de 1.000 unidades, você traz muita gente para morar lá, você entope o posto de saúde, entope a escola. Isso é uma mentira. Nós temos uma pesquisa que 82% das pessoas que compram um empreendimento moram num raio de 3 km. Ou seja, o cara já frequenta o bairro, já é do bairro. O cara já vai na escola, o cara já vai no posto de saúde. Apenas você tira ele de uma moradia que não é digna e coloca ele numa moradia digna. E mais, quando você faz o condomínio, as crianças que vão morar nesse condomínio ficam em ambiente controlado. Elas são criadas em ambiente controlado, não são criadas na rua. Sim. Então ali tem câmera de monitoramento, a mãe sabe onde que está na quadra, a gente tem quadra de beach tênis, futebol, parque, cowork, tem tudo dentro disso para a criança ficar no ambiente controlado. É muito menos criminalidade, muito menos problema social que você vai trazer para a cidade na hora que você adensa. Barcelona, Nova York, Londres, enquanto eles faziam a sua política de habitação popular longe dos centros urbanos, as criminalidades só aumentavam. O dia que eles trouxeram a baixa renda para morar nos centros urbanos, eles mudaram a política, adensaram, a criminalidade caiu assustadoramente. Por quê? Porque você põe a pessoa onde que já tem escola, onde já tem posto de saúde, onde já tem trabalho, né? O que eu fazia um empreendimento lá perto de Santos Dumont, como é que esse cara vai vir para trabalhar? Ou eu fizer um na Rua Alfred, que ele desce e já tem um monte de trabalho, posto de trabalho ali para ele. Então, as cidades, o país precisa de entender isso, sabe, mais a fundo. E isso aí tem vários estudos. Tal. Infelizmente, o Juiz de Fora passou, não nessa gestão, na gestão passada, por esse problema de ter aprovado essa lei. Eu acho uma pena. O Juiz de Fora tem muito a perder. Se você vai num condomínio igual o Parque Quiné, que é lá em Santa Terezinha, ele tem 30% de vaga de garagem só. Tem vaga para todo mundo. O nosso cliente não tem carro. As tendências hoje do mundo é fazer você não ter carro. Né? Em São Paulo, se você for fazer um prédio com garagem, você pode construir uma vez o terreno. Se você fizer sem garagem, você pode construir 3. Por quê? Porque não tem carro. Você não tem problema de trânsito, você faz um monte de ações que você vai colher fruto em outras áreas da cidade. Então, a questão do carro, do bem compartilhado, a gente tinha um projeto de colocar um carro no condomínio e fazer um aplicativo de aluguel. Então tem um carro lá, 2, 3 carros à disposição. Pô, tem que ir num casamento. Vai lá no aplicativo, agenda o carro, você vai e volta. Infelizmente isso aqui em Juiz de Fora não deu certo, sabe? Mas eu tenho a esperança, a gente tem gente muito competente hoje na administração, que já está olhando para isso, eu tenho a esperança que isso volte, que a gente consiga mudar essa realidade de Juiz de Fora para a gente poder voltar a investir nos grandes empreendimentos de Juiz de Fora. Então a gente tem agora entregando no São Pedro, 1.080 apartamentos também, São Pedro Life. E um detalhe, quando a gente faz um empreendimento muito grande, 1.000, a gente entregou agora um de 1.000 também no estádio, moram 4.000 pessoas ali. E a gente faz um centro comercial dentro dos empreendimentos. Então o de Santa Terezinha tem um Bahamas. Você imagina você, baixa renda, descer do seu apartamento e ter um Bahamas na porta da sua casa. Poxa. Pra você fazer compra. É qualidade de vida para a pessoa. Muito top. Entendeu? Então assim, o do São Pedro tem 16 lojas. Então lá vão ter vários serviços, academia de ginástica, padaria, mercado, e o Bahamas Mix ao lado. A gente fez uma parceria com Bahamas já de sucesso,
E a gente sempre procura fazer isso. Em Uberaba a gente tem também um empreendimento de 750 unidades, moram 3 mil pessoas do lado de um Bahamas, com um shopping dentro também do condomínio. Então, você falou comigo como é que aconteceu, as coisas foram evoluindo. Entendi. E a gente bateu nos empreendimentos de 1.000 unidades, com comercial, que são essa estrutura, esse suporte, num ambiente muito controlado para as crianças principalmente. Espero que o Juiz de Fora supere isso, consiga pelo menos ouvir a gente, enxergar. O arquiteto Falabella, para mim um dos melhores de Juiz de Fora, defendeu isso por muito tempo, o adensamento das coisas, isso aí diminui muito o problema social, mas a gente depende, né? A gente vive numa democracia, a gente tem que fazer o que a maioria decide, foi decidido assim, vamos surfar essa onda aí dos 400. Mas Juiz de Fora é uma cidade que hoje a gente diminuiu o investimento por causa disso, a conta não fecha. E a gente está muito forte no Triângulo Mineiro. Uberaba, Uberlândia incentiva muitos grandes empreendimentos com esse suporte comercial junto, com esse ambiente controlado. São José do Rio Preto, São José dos Campos, Jacareí, a gente está atuando nessas cidades. Essa questão da limitação de 400 é só em Juiz de Fora? Nas cidades que a gente atua, sim. E nas outras, que você pode até ter um impacto de vizinhança, uma compensação, ela é muito bem clara, transparente. Olha, 400 é X, 500 é X. Juiz de Fora está muito solto, sabe? Isso na lei ficou... Ser advogado, né? Sim. Eu também fiz direito, não formei, mas a gente estudava as lacunas da lei, né? Então acho que foi feita muita coisa para poder ter umas brechas, sabe? Então assim, o empresário se sente muito inseguro em comprar hoje um terreno para poder fazer um empreendimento grande em Juiz de Fora, porque não sabe o impacto de vizinhança, qual a conta que isso vai vir, entendeu? Então, mas foi nisso, a gente chegou nisso aí, no Minha Casa Minha Vida, né? Surfamos a onda do Casa Verde e Amarela na gestão do Bolsonaro, agora voltou o Minha Casa Minha Vida agora com o Lula, acho que vai vir novidades aí, estão tendo muita conversa, acho que vai ser um ramo muito promissor aí nos próximos 4 anos. Quantos anos tem a empresa? 14. 14 anos. 14 anos. É um foguete, né, cara? A gente, ano passado... É um sucesso extremamente, né? Rápido, 14 anos. Ano passado nós ficamos entre a 13ª maior do Brasil. Esse ano a gente caiu para a 19ª. Por quê? Entrou várias empresas que não participavam do ranking, mas a gente tem muito orgulho dessa 19ª colocação. Estamos entre as 20 maiores, representando o Juiz de Fora. Na época que a gente listou na Bolsa, era o prefeito Bruno que estava aqui. E o Bruno viu meu discurso na Bolsa e eu começo com o meu discurso agradecendo o Juiz de Fora, sabe? Falei, primeiramente eu queria agradecer a Deus e segundo a cidade de Juiz de Fora. A cidade de Juiz de Fora proporcionou a gente a expansão, o aprendizado, recebeu a gente muito bem. A Inter hoje tem um nome, agora é Inc, né? Teve uma evolução da marca, uma junção de Inter com construtora, virou Inc. Inc invista uma pegada mais de investimento e não de compra de imóvel somente, então investir no seu futuro, investir na sua vida e investir na sua casa. Então a Inter agora teve uma evolução da marca, passou a ser Inc, mas Juiz de Fora a gente tem eterna gratidão pela cidade aí, que foi uma cidade que ensinou e abriu as portas pra gente aí. E a gente, eu acho que de uma maneira muito competente, a gente levou o nome Juiz de Fora hoje para a Bolsa de Valores, nós somos a única empresa da Zona da Mata listada na Bolsa. Então a gente tem essa conquista aí, o nome de Juiz de Fora tá lá. Bacana demais, Gravado. Bacana demais. Legal. E é legal essa questão aqui, voltando só no fato de ter um Bahamas embaixo de um prédio desse, possibilidade que tem das pessoas que residem no prédio trabalhar no supermercado, né? Isso reduz custo, inclusive, para o supermercado também. Exatamente. Isso dá oportunidade de qualidade de trabalho, de vida, né, para as pessoas. Nilson, encaminhando aqui para o final, a gente falou que é importante trazer... eu acho que eu anotei vários insights aqui, bem legais, mas agora, o que você quer deixar mesmo, assim, tipo, fora esses insights, que essa teimosia por querer mudar, essa forma de você pegar e listar, colocar essa lista de lado de cá e de lá, se não me engano, tem algo parecido no livro do Dale Carnegie, que onde ele cita uma situação quando o cara vai aumentar o aluguel dele, ele vai lá e faz exatamente isso. Coloca... É uma matriz SWOT, né? Não, é lado positivo e negativo. Você está querendo aumentar meu aluguel? Perfeito. Lado positivo, você vai ter a opção de alugar para uma outra pessoa. Lado negativo, eu não vou poder estar aqui, infelizmente, para poder seguir com o seu empreendimento. Lado negativo para você, pode ficar mais tempo sem alugar. Né? Ele foi fazendo isso até o cara convencer, falou, não, pode ficar. Então, quero que você deixe aí a sua mensagem, como quiser,
né? Sei que você também é um fã de esporte, igual a gente, igual o nosso amigo aqui, ó, Diegão, que tá aqui também, é outro fã de esporte também. Fica à vontade, a mensagem que você quiser. Então, cara, eu tinha 130 quilos, 35% de gordura, vida sedentária, trabalhava o dia inteiro. E aí eu resolvi mudar de vida. Quando eu fui no médico, o cara falou assim comigo: você tá com pressão alta, diabético, vou ter que tomar esse remédio. Falei, cara, não vou tomar. Falei, se eu vendi pão com manteiga no terminal de ônibus e listei minha empresa na bolsa, como é que eu não tomo conta do meu corpo? Não vou, cara, não vou. O desafio aqui é muito menor. E comecei a entender do que é você emagrecer, o que é você perder percentual de gordura, o que é você trocar a balança pelo espelho, que é muito importante. A pessoa fala, peso 100 quilos, quero ir para 90. Esquece isso. Você pesa 100 quilos e está com 30% de gordura, tem que ir para 10. Dane-se o peso. É. Então, fui entendendo isso tudo, fui diagnosticando isso tudo e eu vi alguns pilares para ter essa conquista. E isso aí está mudando a minha vida demais. Ninguém acorda motivado todo dia. Você tem que ter disciplina todo dia. E a musculação, essa vida saudável, traz muito isso para você. Então, a disciplina da musculação, ela te traz uma resiliência, uma resistência, uma consistência, que é um negócio absurdo. A importância disso, né? É. Porque quando você faz assim, eu vou ter uma dieta controlada, uma alimentação controlada, eu como pra caramba. Eu como muito. Eu posto às vezes no Instagram minhas comidas, quase 1 quilo de comida. Só que eu como alimento saudável. O que é alimento saudável para mim? Arroz, feijão é super saudável. Eu não como arroz integral, como arroz normal. Arroz, feijão, uma verdura, uma carne. Isso é um alimento saudável para mim. Evito fritura, isso e aquilo. Mas a disciplina faz toda a diferença nessa conquista que eu tive eu tenho hoje 95 quilos e 8% de gordura. Com 44 anos. Então, assim, a disciplina, junto com o meu planejamento, junto com a minha prioridade, que era o meu corpo, eu atingi um resultado. A disciplina é aquilo de acordar todo dia, motivado ou não, eu vou treinar. Não interessa se está chovendo, não interessa se eu estou em viagem. Eu estou viajando, eu treino todo dia. Antigamente eu olhava o hotel, eu queria saber qual que tinha um all inclusive. Hoje eu olho o hotel, eu quero saber qual que tem academia. Você mudou a minha prioridade. O planejamento foi o seguinte, eu queria perder 20 quilos. Na época eu ainda não entendia que não é perder peso, tem que perder gordura, mas eu queria perder 20 quilos. Eu peguei e falei assim, 20 quilos, você entra na internet, perca 20 quilos em 3 meses, pega 20 quilos. Falei, cara, eu vou fazer minha meta diferente. Eu quero perder 20 quilos em 10 meses, que dá 2 quilos por mês, que dá 500 gramas por semana, que dá menos de 100 gramas por dia. Bati minha meta. É mole. Perder 70, 80 gramas por dia é mole. Vou conseguir. Fatiamento, né? É isso, desdobrei a minha meta, né? Ou desdobramento da meta. Aí. Então a minha meta ficou uma meta fácil na minha cabeça de eu atingir, a minha disciplina. E qual que era a minha prioridade naquele momento? Que a prioridade naquele momento era o meu corpo, o meu bem-estar, a minha saúde. Essa era a minha prioridade. E aí, quando eu falo de prioridade, depois eu vou trazer isso aqui, tudo que eu estou falando para o mundo dos negócios. É você ir para o aniversário do seu amigo, que abre uma garrafa de uísque, e você fala, cara, eu vou tomar água. Não, mas é meu aniversário. Mas o seu aniversário não é a minha prioridade. A minha prioridade é alcançar o meu objetivo de perder gordura, de ter uma vida saudável. Uma hora eu vou voltar para tomar uísque contigo. Hoje não. Hoje não é a minha prioridade. E hoje, por exemplo, eu posso me dar o luxo. Eu vou no McDonald's? Eu vou. Uma vez por semana, às vezes eu vou. Chego lá, pego um Big Mac, tomo uma Coca-Cola. O que tem? Não tem problema nenhum. Não é mais a minha prioridade ter aquela... Mas a minha prioridade é manter o meu corpo. No outro dia, eu faço um cardio, depois da musculação, eu queimo aquele Big Mac que eu comi. Então, a disciplina, com planejamento e definiu bem a sua prioridade. Isso aqui, cara, é a fórmula do sucesso. É a fórmula do sucesso. Você vai ter resultado. E tem uma coisa que o pessoal fala que é memória genética do universo, né? Nada no universo pode contra o resultado. Eu posso não gostar de você. Não gosto de você como advogado, não gosto de você como pessoa, não gosto nada. Mas se você for brilhante no seu caso e entregar um resultado bom, eu tenho que engolir ele. Entendi. Eu não posso virar e falar assim, não, esse resultado eu não quero porque eu não gosto dele. Não, o resultado está ali. Então nada pode contra o resultado. O resultado é uma força gigantesca que tem no universo. É a pessoa entregar um resultado bom. E o resultado vem com o quê? Disciplina, planejamento e prioridade.
Se você tem isso, a sua disciplina é o fazer o que tem que ser feito, o planejamento é o caminho que você vai percorrer e a prioridade é o seu foco, não sair do foco. Steve Jobs falava muito isso, né? As pessoas chegavam com ele quando ele estava fazendo lá o Mac, o não sei o que lá, tava, cara, eu não quero isso, foco, quero a letra bonita, eu quero ser um negócio de design. Não, mas o processador, esquece o processador agora, eu quero bonito primeiro. Então ele não perdeu o foco, tal. Hoje isso aqui é grife. Isso aí. É isso aí. Isso aqui é grife. É status, tem muitas coisas aí, eu não entendo muito tecnologia, mas falam que é melhor que isso aqui, né, da tecnologia e tal. Mas e o status? É bonito? É perfeito? É redondo? Bem acabadinho. Não é? Então, isso aqui que eu te falei, se você trouxer para qualquer área da sua vida, você vai ter um resultado positivo. Então, leva agora para a vida sentimental. O cara casa com a mulher e quer ir no futebol, quer ir na sexta-feira no barzinho, quer continuar domingo indo no pagode. Cara, a mulher dele não é a prioridade dele. Ele tem que ter a prioridade na vida dele. Agora ele é casado. Traz para o mundo dos negócios. Como que o empresário hoje não vai ter disciplina? Não tem essa de você falar assim, hoje eu não vou abrir minha loja não. Que isso, cara? Não tem essa. Eu tô com febre, tem que ir lá abrir a loja. Eu tô passando mal, tem que ir lá abrir a loja. Eu tô com Covid, eu tô em casa e vou arrumar alguém para abrir a loja. A loja tem que ser aberta, tem que ter disciplina, planejamento. Muitos empreendedores e muito empresário, aquilo que eu te falei, os aventureiros, né? A capa de super-homem. A galera mais jovem se interage muito comigo na questão de empreendedorismo. E a primeira pergunta que eu faço pro cara é o seguinte. Hoje eu fiz até um pitch com um amigo do Gabriel em São Paulo. E ele adorou o pitch e tal. Eu comecei o seguinte, cara, onde você quer chegar? Não, eu quero ser a maior empresa de tecnologia. Eu falei, esquece, para. Não é que você quer chegar. Você pode um dia vir a ser a maior, mas você tem que ter um ponto A para B. Então, o empresário, ele tem que ter a disciplina de ter que fazer o que tem que ser feito e o planejamento dele, eu costumo falar uma dica para esses meninos, o seguinte, faz igual o plano de voo. Você sabe como é que funciona o plano de voo do avião que sai daqui, que vai para Miami? Muito interessante isso. Ele não sai daqui com destino a Miami, você sabia disso? Não. Nenhum avião sai daqui com destino para Miami. Não, peraí, mas a minha passagem está escrito Miami. Mas o cara não vai para Miami, meu amigo. Durante o voo ele vai chegar em Miami. O destino dele, o planejamento dele é sempre do ponto A ao ponto B com o máximo de segurança possível. Esse é o plano de voo do avião. E com duas alternativas. Se o B tiver ruim, tem o C, e se o C tiver ruim, tem o D. Avião voa assim. Então eu saio daqui, vou te dar um exemplo, vou para Miami, né? Decolei de Juiz de Fora, eu vou para onde? Para Salvador. Ponto A ao ponto B, com segurança. E se Salvador tiver uma tempestade, um tempo ruim, um CB formado no meio do caminho que eu tenho que desviar, alguma coisa assim, eu já tenho o ponto C e já tenho o ponto D. Cheguei nesse ponto, o sisteminha reseta de novo. Ponto A vira o ponto B vira ponto A e se projeta um ponto B de novo. E assim ele chega em Miami. Então eu falo com o empreendedor, cara, esquece de querer ser o melhor, de querer ser o número 1. Você tem que saber onde você quer chegar primeiro. Qual que é o seu ponto B? Você está no ponto A. Qual que é o B? O B é... Não, calma. Ninguém dá esse estalo, ninguém dá esse pulo. Google não deu, Facebook não deu, Uber não deu, ninguém deu esse pulo. Todo mundo saiu do ponto A para o ponto B, depois ele foi crescendo. E aí, se você tiver muito êxito, muita competência, muita sorte, muita bênção de Deus, você vai ser o número 1 um dia. Que às vezes ser o número 1 às vezes nem é bom. Ser o número 1 às vezes nem é bom. Eu brinco com o pessoal do Everest, né, aquela propaganda inteligentíssima. Vamos escalar o maior pico do mundo, tal, não sei o que. O cara chega lá em cima, e agora? Chegamos, e aí? Desce. Não tem nada lá em cima. Tira foto, vai embora. Todo mundo que está no topo, lá em cima, venta, chove e faz frio mais do que os outros lugares para baixo. Então lá em cima é perigoso. Lá em cima é complicado. Às vezes você ficar um pouquinho para baixo é mais seguro. Então, o empresário, o empreendedor, ele tem que saber onde que ele quer chegar, que é o planejamento dele. E aí tem a prioridade. Tem uma história muito bacana, acho que eu não posso abrir o nome aqui, mas uma empresa que fazia um produto
Pô, se eu falar que é lata, vai matar a charada, já falei, né? Então é o seguinte, os caras criaram uma coisa, eles foram na Europa, viram um negócio, cara, voltaram pro Brasil, abriram uma loja lá em Tiradentes, do caralho. Muito legal. E a mulher do cara queria fazer lata. E o cara falou, mas lata vende, velho. Essa porra vai dar certo, lata. A mulher, mas lata. Nada tirava da cabeça da mulher que era lata. Hoje ela tem 10 lojas, franquia, tal, saiu no Pequenas Empresas e Grandes Negócios agora. Eu tive a oportunidade de conhecer o dono por telefone. Conversei com ele. Fui em Tiradentes, fiquei encantado. Hoje ele tem bombom, tem isso, tem aquilo, tal. Mas a mulher não deixou se contaminar na prioridade que ela tinha, que era vender a lata. A mulher queria vender lata. E o marido dela falou assim, mas quem vai comprar lata, meu Deus do céu? Hoje ele tem lata para café, para botar sabão em pó, para botar escova de dente, para botar não sei o quê, para presentear o pai, para presentear a mãe. As latas são lindas. Tem as latas que são feitas por artesãos da cidade. Então ele tem em Campos do Jordão, tem em Paraty, tem em Tiradentes, tem lá. Cara, virou um negócio. Mas por que ela tem o maior... Para mim, hoje é uma das lojas mais lindas, criativas que tem, que eu conheço. Muito legal. Porque... Você não fala em tecnologia, você não fala em software, não. É um trabalho ali, cara, que muito simples e muito lindo. A prioridade que ela teve, a resiliência, a resistência, a consistência. O empresário muitas vezes se perde. O cara vai abrir um boteco ali na esquina e fala, o que você vai vender? Ah, vou vender peixe frito, porque aqui na região todo mundo faz filé mignon, picadinho, eu vou fazer um petisco de peixe e vou vender cerveja em garrafa gelada. Passa 2 meses, o cara tá fazendo picanha. Fala, mamãe, e o peixe? Ah... Sair. O pessoal vinha aqui pedir picanha, ficar insistindo, né? No erro e tal, porque é muito diferente você diagnosticar o que seu cliente precisa com a prioridade do seu negócio. Isso aí se confunde muito. As pessoas se perdem nisso. Não é porque um cara entra na sua loja e fala, cara, eu não quero com uma camisa branca. Não, branca eu não tenho, só vendo azul. Mas eu sou especialista em azul. Eu tenho 1.200 tons de azul. Pô, aquilo ali você tá... Agora... o cara branco, aí o cara põe uma branca, põe uma vermelha. Quando vê, vira uma zona, uma bagunça. O cara não sabe mais o que é a prioridade dele, entendeu? Então, o empresário que está começando, o empreendedor, eu acho que ele tem que ter isso, a prioridade. Aí fecha os 3 pilares. Disciplina, planejamento, prioridade. Você vai alcançar o resultado. Se ele é grande, se ele é médio, se ele é pequeno, isso aí é consequência da vida. Vai acontecer, mas o resultado vai acontecer, você pode ter certeza. E aconteceu isso na minha vida, na questão da vida saudável. Eu abri meu Instagram para empreendedorismo. Meus filhos me pediram muito, pai, meu amigo quer, põe as coisas suas lá e tal. Eu coloquei, mas virou para vida saudável. O pessoal quer saber como é que emagreceu, como é que perdeu gordura, como é que faz todo dia, que ele não consegue e tal. E o Instagram, cara, eu brinco que você pode usar para 2 coisas. Ou para fazer raiva nos outros, postar no seu avião, no seu helicóptero, no seu iate, ou... postar no avião, no helicóptero, no iate que não é seu, né? Sorrindo, feliz, né? Você tá lá em Barcelona, devendo a viagem, fudido no cartão de crédito, mas tá rindo, né? Do lado da loja da Rolex, tá com um falsificado no braço, mas tá do lado da loja da Rolex, fazendo raiva nos outros. Ou plantar sementes do bem. Porque o Instagram, a rede social, YouTube, Facebook, tudo, é uma sementinha que você planta. Você não doutrina ninguém, nem ensina ninguém em 15 segundos, TikTok, não. Você planta uma semente. E aquilo ali germina ou não no cara. Então eu uso meu Instagram para isso. Eu planto sementinhas. E os relatos que eu tenho, cara, são relatos assim, às vezes a gente se expõe demais. Às vezes eu erro na mão e aí põe um lugar que eu tô. A gente fica no dia a dia ali, e não pode, né? Tem que ter sempre esquece um fundo que tá público neutro. até demais ali, né? Exatamente. Só que os relatos que a gente recebe, cara, é muito emocionante. Eu já recebi gente que fala, cara, eu ia tirar minha vida essa noite. Caraca. E vi que você colocou de família e tal, porra, que bacana, vou tentar recuperar a minha. E tem um jovem, que essa semana ele interagiu no quadro de perguntas comigo lá, e ele tá quase convencendo eu botar o antes e depois dele, sabe? Divulgar. 1,55 m, 22 anos, 160 quilos. Nossa. Nunca tinha saído de casa. Parou de estudar na 6ª série por causa de obesidade. O cara não sai de casa. O cara tá fazendo caminhada já tá com 128 quilos, tá fazendo alimentação, e ele fala, cara, comecei a te seguir, tô indo, perdi a vergonha e tal, não sei o quê. Ele começou a me mandar foto do pé dele na rua, aí ele botava que tava andando. Aí depois começou a tirar do espelho sem o rosto tal. Agora já tá fazendo um antes e depois comigo. Falei, cara, vamos divulgar isso. Não, eu tenho vergonha. Mas esses tipos de coisa, cara, é que leva a gente a continuar com esse trabalho, Sem entendeu? dúvida.
É muito legal. Isso Igual faz vocês sentido. aqui, quando você leva uma mensagem agora pra alguém. A gente falou aqui eu falo pra caramba, né? Deve ter estragado o podcast aí, porque falei muito. Não estragou. Mas o que Pelo acontece? contrário. Quando você leva uma mensagem que seja, cara, pro coração de alguém, o cara fala, puta, eu precisava de ouvir isso. Cara, isso não tem preço. E às vezes é uma Daniel coisa que você sempre fala isso. E às vezes é uma coisa que você fala, tipo assim, Que não vale nada aos pra quatro você. ventos. Né? Você fala aos quatro ventos, isso aqui eu conversei com o meu cachorro, tava andando, mas eu conversando com ele. Pô, o cachorro isso, um cara ouve e você muda a chave. É. Aconteceu, o Diego tá aqui, conhece muito, uma época quando a gente entrou no trabalho lá no Dom Bosco, um dia que a gente entrou para fazer o trabalho lá, eu falando para as mulheres lá. 1 ano e meio depois, uma delas foi e falou para mim, Daniel, no dia que você falou aquilo lá, eu te ouvi, parei de fumar. Eu não tava falando nada sobre isso. É loucura, né, Falando cara? sobre empreendedorismo, sobre dedicar para a família. Falou isso comigo, eu falei, cara... Esse negócio, Que esse loucura, negócio negócio. da família é muito legal. Uma vez eu tava falando no Instagram que como que você enfrenta uma situação difícil na sua empresa? A sua família tem que ser a primeira a saber. E eu brinco o seguinte, eu aprendi isso com o professor Otto, que quando você tem uma dificuldade na sua companhia, na sua vida, mas principalmente na sua empresa, você tem que botar a sua família na mesa para eles entenderem que você está passando por uma situação ruim. E se você tiver um cachorro, um papagaio, tem que participar da reunião. Ele brinca o seguinte, você tem que botar a cachorra sentada lá, ouvindo tudo, porque a ração dela vai diminuir a qualidade, ela vai ter que comer menos, vai ter uma ração mais barata, que ela tem que saber. Conscientização. Conscientização. Eu falei, então aqui em casa eu faço isso, eu vou tomar uma decisão, alguma coisa, ou então a gente está entrando num período mais turbulento, olha, vamos ter que diminuir um pouquinho a despesa, a gente segurar o pé, tal, pandemia, né, lockdown, a gente tomou 40 milhões de prejuízo em 2020. Foi divulgado um prejuízo contábil de 40 milhões. Então eu faço a reunião com a família inteira e tal. Contei. Depois de uns 3 dias, o cara fez um relato pra mim no Instagram, cara, mas assim, grande. Falou, cara, eu tava depressivo, comecei a ficar alcoólatra, voltei a usar droga, olha só, porque eu não tinha coragem de encarar a minha família, que eu não podia mais dar o padrão de vida pra eles que eu dava. Minha empresa tá assim, assim, assim. Aí relatou, ouvi você falando aquilo, criei coragem, coloquei todo mundo na sala de jantar. Porra, meus filhos levantaram, me deram um abraço. A minha mulher falou que estava comigo. E a gente junto, eu comecei a lutar. Eu tô outra pessoa, eu tô mais leve. As coisas não melhoraram nada ainda. Falou comigo, tá tudo ferrado ainda. Mas eu tô leve. Ele melhorou. Eu tô leve, agora eu tô enxergando as coisas. Sei que eu posso contar com a minha família. E eu ficava escondendo isso da minha família. Então, quer dizer, você faz um negocinho, cara, e muda a vida do cara lá. Top demais. Ô Daniel, se deixar, nós vamos ficando, né? Fica. Fala O pra papo caramba. o papo é bom demais. Muito bom. E eu tenho certeza O que você falou um O monte. vendedor fala muito. Você falou um monte de coisa hoje aqui que está enquadrado aí nisso que acabamos de dizer, né? Insights que podem mudar, sem sombra de dúvida, o pensamento de um monte de gente. Realmente vira a chave, né? E você tem muita coisa para contar. Muito bom. Beleza. Obrigado. Obrigado, tá? Pela Muito oportunidade obrigado, aí. velho. Valeu. Muito bom mesmo. Eu anotei vários insights e acho que vai dar vários cortes isso aqui, viu? Vai, Isso com vai ter certeza, com certeza. várias cutucadas na galera aí, muito bom. Sérgio, Valeu, pessoal. eu Obrigado. abri, você fecha, pra gente despedir aqui do Neilson. Vamos agradecer não só o nosso convidado aqui, Neilson. Muito obrigado, Neilson. Foi realmente um prazer enorme aprender com você aqui hoje. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, Verovino, Mabruk, Comida Árabe, Ótica Diniz, Trilight, Vol Telecom, Cefaz Nascimento Advogados, tá igual o que você falou? Camisa de Handball. time de E handball. Beta Soluções Empresariais. É isso aí. Muitíssimo obrigado. Não deixe de curtir aquelas coisas. Agora fala aquelas coisas que você gosta. A gente tá no YouTube, no Rumble, a gente não tá no Tinder ainda não. No YouTube, no Rumble, Spotify, Deezer, né? Em vídeo no Spotify e no YouTube e no Instagram, onde a gente tem os cortes, a gente consegue como é trazer que é o alguma Instagram informação. nosso? Instagram é o underline podcast underline SA. Então, e também agradecer aos meninos aqui do Vox Lab, né? O Diogo e o Felipe, dando sempre esse apoio pra gente. Neilson, mais uma vez, muito obrigado. Sucesso pra você. Um grande nessa abraço. nova empreitada lá. Obrigado. Minha mulher me ligando aqui, ó. Tô aqui ao vivo, aqui, ó. No podcast da galera. Tá com a gente. Ótimo, Pessoal, aquele abraço pra vocês. Até mais. Valeu, galera.